A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, o capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Numerosa multidão se reuniram em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muitas coisas com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância. Mas daquele que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábola para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecham os olhos para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim, porém, são felizes, porque vossos olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo que a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufoca a palavra e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e compreende. Esse com certeza produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs,
Que palavra bonita o Senhor traz para nós hoje. A parábola do semeador, muito conhecida, ela é um retrato da vida humana, que apresenta 4 possibilidades de comportamentos nossos. Antes a gente dizia que eram 4 possibilidades de pessoas, mas é verdade que em cada uma dessas possibilidades algo existe em nós. Nem sempre a gente escuta a palavra como deve ouvir, e parece aquela semente jogada ali mesmo. Nem sempre a gente tem o compromisso com a nossa fé, com a nossa celebração, com a nossa igreja. Ou então, às vezes, a gente como que ensaia uma certa participação, quando chega um festejo, quando chega tempos fortes, mas depois tudo passa, porque aquilo ainda não era realmente uma conversão nossa. Fogo de palha. E é verdade que há situações que nos sufocam mesmo. Às vezes é uma doença, às vezes é a morte de alguém, às vezes as razões que Jesus coloca, como a preocupação com as coisas. Há pessoas que dizem, padre, eu estou sempre tão ocupado, administrando isso e aquilo. Olha, que sufoca mesmo e não segue. Ainda bem que há os generosos e as generosas que mesmo não fazendo o que nós fazemos, de alguma forma contribui para com a missão que nós fazemos. Mas há aqueles indiferentes que estão sempre preocupados só com o seu mundo e que de fato, muitas vezes em algum momento aquilo não é o suficiente para a sua vida. E aí o que fazer quando está sufocado? Finalmente Jesus não nos deixa na tristeza. O Verbo de Deus sempre encontra o seu jeito de germinar, de dar fruto e continuar a vida e a esperança no coração humano. Os discípulos interrogam Jesus sobre a dificuldade, por que Jesus fala para todos em parábolas. E Jesus vai dizer, olha, vocês são privilegiados. Tirem proveito dessa oportunidade que vocês têm. Nem todos escutam, veem e presenciam o que vocês estão presenciando, pois que seja um tempo de graça para vocês. E só depois Jesus vai explicar a parábola. Na verdade, todos nós somos privilegiados por escutar, ainda que seja o mínimo de uma palavra, de uma reflexão, pois que a gente cresça a cada vez que a gente tenha essa oportunidade e se permita a ser aquela semente, ou pelo menos invertir para que a gente possa ser realmente um bom terreno onde a semente do Verbo de Deus encontre espaço para crescer em nossas vidas. Que nós queremos, todos nós queremos, não tenho dúvida, mas nem sempre a gente faz por onde, ou faz um por onde, às vezes com uma certa ausência, achando que não precisa estar lá, e no entanto isso não é o suficiente. Precisamos fazer a missão que Jesus nos confiou, porque ninguém vai fazer por você. Pode ter certeza. Cada um está tão ocupado na sua missão, que é o normal, que não tem como eu fazer a sua missão. E somente teremos realmente uma colheita frutuosa se os operários que a gente tiver cumprir com a sua missão. Coragem, fé, seguimento, discernimento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra